Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, que por enquanto são dois, né? Eu, o professor Viegas, o Felipe Fraga e a nossa convidada aí, a professora Jéssica Ferraz, também diretora, né, na Escola de Gravataí. O tio Elton teve problema técnico e por enquanto não está conseguindo. Ele disse que não tá conseguindo entrar. E o nosso tema hoje, né, vamos ver direitinho o título aqui, né? Professor ou professora, vale a pena investir tanto em formação e não ser valorizado, né? Não sei. Eu sempre que vejo um secretário novo da educação, tanto no estado quanto no município, né, quando pergunto para eles assim, o que pode fazer para melhorar os índices dos alunos, né, nas provas e tal, né, nas avaliações que fazem, né, a primeira coisa que eles falam é: vamos investir em formação dos professores, né? Eu não vejo eles falarem em melhorar a estrutura das escolas, eu não vejo eles falarem na questão dos alunos que têm problema social e levam isso para a escola, né? Então, sempre o foco parece assim que o grande problema é o professor. Valorização financeira não se fala, né? Então, os professores cada vez estudam mais e a parte financeira do professor não melhora muito, né? Às vezes não melhora nada, né? Então, assim, hoje eu convidei a Jéssica para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a Jéssica fez mídias da educação comigo na especialização, né? E depois disso, depois ela vai falar, mas ela já fez uns quantos cursos, né? Então ela está sempre estudando e sempre fazendo formação. Então acho que é a pessoa ideal para falar aí em formação, né? De professor, né? Mas eu vou passar a palavra para o Filipão aí, fazer as considerações iniciais e depois a gente começa com a nossa convidada aí, enquanto eu ajudo o tio Elton, ver se ele consegue entrar aí. Pode falar, Filipão. Agradecendo então a presença da Jéssica aí, né, Sandro? E lembrando que nós dois, e o Elton também, que não conseguiu entrar, nós somos professores da rede estadual, e essa questão da formação de professores, da valorização, é um debate muito antigo, né? E em 2019, quando começou 2020, nós passamos por uma reformulação do plano de carreira, que tem a questão de níveis e de classes ali, e que mudou um pouquinho essa lógica para quem tem especialização, mestrado, doutorado, e no que ganhava ali ou não, né? E existe no Estado também a questão das classes, né? Já existia antes da reformulação e continua existindo, né? E para quem é professor de redes municipais, sabe que geralmente as formações que se faz, tudo conta, né? As horas, tu fez um curso de algumas horas, ali tu vai guardando os certificados ali, e tu vai juntando até que tu consegue progredir nas classes e na carreira. No Estado já não há esse incentivo para cursos que não sejam acadêmicos mesmo, que seja de especialização, mestrado ou doutorado, porque os outros cursos que tu faz, que geralmente são muito úteis, né? Como cursos de metodologias ativas, todos esses cursos que nós temos feito desde 2020 por causa da pandemia, acaba não contando, porque é uma lenda as classes no Estado, nunca há progressão, quando há o processo ele ainda é muito escuso, a gente não sabe exatamente como funciona, né? Então acho que vai ser bem interessante a gente discutir sobre isso, e também em outras áreas de atuação que os professores podem aproveitar esses cursos aí, né? Eu sou a Jéssica Ferraz, então, né, que o Sandro estava comentando, nós somos colegas na URGS, no curso de Mídias da Educação. Eu tenho magistério como formação inicial, sou bióloga, sou mestre em educação, especialista em alfabetização, letramento, gestão da educação, e estou me formando em pedagogia daqui a alguns dias, falta só fazer a defesa. E esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, né? Porque ele é um tanto, às vezes, polêmico pelas questões de ir em busca, ou se o Estado tem que dar, se o município tem que dar, e os porquês, né, de estudar ou de não estudar. Eu acho que é um assunto bastante relevante para a gente conversar.
Bom, o primeiro tópico aqui era do tio Elton não conseguiu entrar, né? É sobre a valorização profissional aí, então, né? Que a gente já está comentando aí no início, né? Que os professores cada vez têm mais estudo, né? Eu até ia comentar com vocês assim, ó, quando eu fiz o técnico em agropecuário, né? Junto com o médio, os meus professores da área técnica, a maioria não tinha nem graduação. Eles tinham aquele esquema 1, o esquema 2, eu não me lembro qual é dos dois, acho que para o técnico era o esquema 2, né? O cara fazia o técnico, se formava, fazia o esquema 2 e seguia dando aula, né? Naquela época era assim. E até na faculdade, na engenharia também, eu tive professores que não tinham nem mestrado, né? Porque era comum naquela época, né? E lá por 91, por aí, né? Hoje, o que acontece? Nós temos no estado aí grande parte dos professores que têm mestrado e doutorado, né? E não são valorizados, né? O retorno financeiro dos professores é muito baixo. Eu fiz o curso de mídias com a Jéssica, e junto eu fiz também a pós em informática instrumental, fiz o pedido lá na SEDUC em março do ano passado, e até hoje eu não mudei de nível, ainda estou esperando, né? E eu sei que quando mudar é 100 e poucos pila a mais só no salário, né? Então tu te mata estudando, né? Na URGS, depois que tu entra, tu vende a alma pro diabo, né? Porque a tua vida passa a ser deles, a tua alma é deles, né? O tempo todo teu, eles querem que seja integral deles, né? E tu estuda e depois tu não tem aquele retorno, né? Que tu espera que vá ter, né? Mas então eu queria falar sobre isso com a Jéssica, né? Qual é a visão dela sobre isso, sobre a valorização profissional? Eu sei que tu trabalha só no município, né, Jéssica? Tu não é até do município de Gravataí. Tu talvez não tenha muito essa visão de como é que é no estado, né? Mas o que tu vê sobre essa valorização aí profissional dos professores, né? Como é que tu enxerga isso? Não interessa, isso é problema meu. Eu iniciei a minha carreira no estado. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento, assim, tá. de como vocês, né, como é a situação do estado. Tanto que, ao longo aí da trajetória, eu fui trocando de planos de carreira, né, em busca de um plano de carreira melhor. Então, eu passei pelo estado no início da minha carreira e hoje eu tenho Cachoeirinha e Gravataí. E entre os planos de carreira dos concursos que eu fui nomeada, foram os que eu acreditei que foram melhores para mim, entre outras coisas. Eu não quis Porto Alegre, porque também tem a questão de vida, né? Onde a gente mora, o deslocamento, né? Não é só o plano de carreira em si e o dinheiro, tu tem que colocar no papel que tu vai gastar de deslocamento, de gasolina, de tempo. Então, não é só o plano de carreira que conta, né? Mas eu sei sim como é a realidade do Estado. Quando eu era professora do Estado, era crítica a situação, porque eu fazia mestrado e eu ganhava uma miséria, não tinha hora atividade, né? E eu fazia mestrado naquela época, eu tinha 20 horas de CAT, né? De currículo por atividade, trabalhava bastante mesmo, e não tinha, assim, retorno financeiro, era pífio, era basicamente pro mínimo, do mínimo, do mínimo. Não dava nem... Se eu tivesse que pagar o mestrado, eu não tinha dinheiro para pagar com o meu salário. Se eu não tivesse bolsa no mestrado, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da PUC na época. De tão pouco que eu ganhava no estado. Em 2009... Não, desculpa. 2009. Eu já nem lembro mais. Faz muito tempo, eu não lembro mais. Mas eu sei sim, né? Eu tenho no município realidades um pouco diferentes das de vocês. Ainda assim, no município, eles vêm modificando os nossos planos de carreira. Eu entrei no município com um plano de carreira em Cachoeirinha, por exemplo, que era 9% do nosso salário a cada 3 anos com a formação que a gente fazia. Vocês me escutam bem? Tá. E simplesmente isso né, foi cortado num canetaço, tiraram vários dos nossos benefícios, assim, sem nenhum diálogo, sem nenhuma negociação. Então, de 9%, nós somos a 3%. A gente estuda muito, né? E se sente realmente muito desvalorizado. Por quê? Porque a gente vai, às vezes, em busca de formações para dar conta daquilo que a gente tem em sala de aula, que, na verdade, pela legislação, se a gente for estudar, o município, né, o poder público deveria nos dar
deveria dar conta dessas situações. Por exemplo, a gente vai estudar sobre educação especial, sobre dificuldades de aprendizagem, e não tem aparato nenhum dentro da escola. Se nós não formos estudar, nós não conseguimos dar conta dos alunos em sala de aula. E a gente quer prestar o melhor serviço para os alunos, né? Quer que eles aprendam, quer prestar um serviço de qualidade. Na verdade, a gente está ali e se envolve, não tem como não ter um envolvimento. Tu escolheu uma carreira que é completamente 100% de envolvimento com pessoas, né? Com crianças, vocês que trabalham com área, com adolescentes, com jovens, e não tem como não se envolver. Como é que tu vai estar trabalhando com alunos especiais, né, com deficiência, e tu não vai estudar sobre deficiência, tu não vai ir atrás de uma formação? Mesmo que não seja uma especialização, né, uma pós-graduação, tu vais fazer um curso, tu vais ir atrás de alguma coisa para compreender como é que tu vai atender um autista, como é que é a melhor forma de atender um autista, como é que tu inclui um aluno com síndrome de Down, quais são as melhores maneiras de fazer isso. E a gente estuda muito e isso sai a maioria das vezes, né? Sim, dos nossos recursos financeiros. Óbvio, né? O conhecimento não é tirado da gente. Tudo que a gente aprende nos deixa melhores, né? E ninguém pode tirar aquele conhecimento da gente. Mas o poder público não está suprindo algo que é de sua obrigação. Às vezes, coisas básicas a gente precisa levar. Por exemplo, tu faz um curso e aprende alguns recursos que tu precisa ter, que o governo não manda verba suficiente para dentro da escola para dar conta desses recursos que precisaria ter. Eu posso dizer sobre isso porque eu sou diretora, né? Os recursos, às vezes, que chegam mal dão conta para as coisas mínimas que tu tem para fazer ali de produtos de limpeza, né? De material de escritório e de reparos básicos dentro da escola. Tu tem que escolher o que tu vai fazer. E aí tu precisa comprar jogos, tu precisa comprar outros materiais e tu não tem, porque ou tu compra isso ou tu mantém a escola limpa. Agora tá vindo verbas extras, realmente com o Covid tá vindo verbas extras, mas é um período diferenciado, porque não funciona assim, não funciona dessa maneira. Então, o poder público poderia ter uma outra visão conosco, né? E nos valorizar, inclusive, enquanto é isso, não só na oferta de formação continuada, isso que sim, eu trabalho num município que dá a formação continuada, mas investir também em qualidade, né? Em recursos, em aprimoramento dentro da escola. A Jéssica já comentou aí que ela atua em 2 municípios, então, né? Gravataí e Cachoeirinha, pelo que eu ouvi. E daí eu queria saber dela se quando ela fez os concursos para esses municípios, se ela fez algum curso preparatório antes para fazer esses concursos. E pelo que eu entendi, vocês estão participando atualmente de um projeto em comum que tem a ver com isso, que é essa formação para quem quer se preparar para um concurso e poder ingressar, então, em algum município ou até mesmo no estado futuramente, né? Então, eu queria saber a opinião dela, assim, sobre a eficiência desses cursos, se na época ajudou ela bastante, se quem está aí fazendo a graduação, pensando em ser professor, se já é interessante já ingressar num curso desse para depois participar do concurso, ou espera o concurso abrir primeiro para depois ingressar num curso. Então, com a experiência que ela tem aí, qual é a opinião dela sobre os cursos preparatórios e ela falar um pouquinho sobre o projeto em comum de vocês aí, que é relacionado com isso. Como eu comentei com vocês, eu sou uma pessoa que passou por vários lugares, né? Eu fui aprovada em 9 concursos públicos para professor. E dos 9, eu fui nomeada em 8. Então, eu passei por alguns lugares e alguns eu recusei sem chegar a atuar, né? Por exemplo, Esteio e Porto Alegre foram 2 lugares que eu fui nomeada e não trabalhei. Então, lá para o estado, em 2005, que foi um dos primeiros concursos que eu fiz e fui nomeada, eu fiz curso preparatório. Por quê? Porque eu não tinha a mínima noção de como era estudar para um concurso, de como era uma banca, de como era uma prova para professor. Então, a primeira coisa que eu achava que eu precisava era estar preparada, porque eu sempre encarei isso, eu acho que é uma coisa da minha família, né? Estudar, buscar conhecimento, formação sempre foi um investimento. A minha mãe não teve a oportunidade de estudar e ela sempre ofertou tudo que ela podia para a gente. Então,
como eu queria ser, né, professora, queria ter uma estabilidade, porque quando a gente pensa no concurso público, uma das primeiras questões é a estabilidade. Eu fui procurar, sim, um curso preparatório, fiz no Monteiro Lobato, nem existe mais no Monteiro Lobato como curso preparatório, né, para vocês verem como é velho, né, como eu sou antiga. E fiz e foi muito bom. Muitas das coisas que eu sei até hoje sobre legislação, eu aprendi com professores de legislação do Monteiro Lobato. Depois eu fiz mais 2 cursos preparatórios ao longo dessa trajetória. Um deles foi para Porto Alegre muito antes de abrir o edital. Quando, assim, começaram a falar que ia ter concurso para Porto Alegre, eu fui nomeada em 2016, então o concurso deve ser de 2014, eu não consigo recordar, tá, as datas. Mas eu comecei a estudar muito antes para esse concurso. Por quê? Porque Porto Alegre é muito concorrido. E a gente tem que estar muito afiado, tem que estar muito preparado, apesar de ter muitas vagas para o meu campo, que é currículo por atividade, eu precisava estar muito preparada para esse concurso. E eu queria passar entre os melhores colocados. Então, eu comecei a fazer o curso preparatório muito antes de o concurso abrir, né? Muito antes de ter o edital. Porque, geralmente, quando sai pregão eletrônico, a gente sabe qual é a banca, nós já temos noção de quais são as disciplinas, de mais ou menos como a banca funciona. Às vezes acrescentam alguma coisa a mais ou tiram alguma coisa, mas a banca sempre segue uma linha de pensamento. E aí eu comecei a estudar. Desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar aí que tu tá falando sobre isso, mas não te bate uma insegurança, assim, de que tu começou bem antes, mas tem concursos que às vezes são cancelados, né? Ah, não vai ter mais o concurso. E aí, então, te bate aquela coisa assim, pô, tô estudando um monte aqui, tô me preparando e, de repente, o concurso não vai ter mais. Tu não tem esse medo, às vezes, que aconteça isso? Eu nunca passei por essa situação de, assim, o concurso ser cancelado, tá? Nunca passei por ser cancelado. O que acontece? Os concursos para professor, eles seguem, geralmente, uma mesma linha de conteúdos. Então, mesmo que eu faça, por exemplo, o cursinho que eu fiz lá em 2005 de legislação, que eu digo que até hoje ele me serve muito, mudou algumas coisas na legislação, claro, teve atualizações, por exemplo, de aposentadoria lá na Constituição Federal ali de 2019, mas a linha não muda, as palavras que eles pegam em banca não mudam, então o conhecimento me preparou ao longo dos outros concursos, tu entende? Eu posso daqui a pouco... Pode acontecer o que eles vêm fazendo agora por causa da Covid, atrasando as provas, né? Isso está acontecendo PRF, a gente vem acompanhando aí que as provas estão sendo atrasadas porque não tem como fazer prova numa sala com um monte de pessoas com a Covid do jeito que está. Eu acho que é uma questão de precaução, mas o conhecimento que a pessoa está adquirindo ali não é só para aquele concurso, né? Quem estuda matemática pode convir comigo. Matemática que vai cair num concurso de Cachoeirinha ou que vai cair num concurso do Estado, o conhecimento que construiu de regra de 3, que é para a vida inteira, não vai ser perdido. O conhecimento de português, de língua portuguesa, para qualquer concurso, que não é só para professor, não vai ser perdido. Daqui a pouco eu não quero mais atuar no magistério e decidir que eu quero fazer um cargo administrativo que surge aí, língua portuguesa vai ser necessário de qualquer maneira. Então, eu nunca passei por essa situação de cancelamento, mas todos os cursinhos que eu fiz, que foram 3, eu fiz Vigor, eu fiz Monteiro Lobato e eu fiz, acho que CPC, eu tenho que olhar os meus materiais que eu ainda tenho guardados. Esses 3, cada um de alguma maneira me contribuiu com a minha formação, né, para concursos. E eu trago de cada um deles alguma coisa. Um foi a professora de língua portuguesa que marcou, como eu disse, no Monteiro Lobato. Os professores de legislação eram maravilhosos. E eu não perdi isso. Isso vai vir comigo para sempre. Tanto que hoje eu consigo ajudar outras pessoas com essas coisas que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória, né? Lá no Estado, quando eu fiz em 2005, apesar de o curso que eu fiz de legislação ter sido muito bom, eu não passei numa classificação tão boa no Estado, mas eu estudava de uma maneira errada. Eu comecei, assim, a passar super bem colocada e trocar um município pelo outro, porque eu aprendi técnicas de estudo, porque eu aprendi a me conhecer na hora de estudar.
eu comecei a encarar os estudos com uma outra visão e me preparar de um outro jeito. Então, isso também é a postura que tu adota perante o concurso, perante a banca, conhecer a banca, te ajuda a fazer a prova, te ajuda na hora da prova e a encarar o concurso. E é esse o nosso projeto, né, Sandro? Sim. Acho que o Sandro agora pode falar um pouco, porque eu já falei demais. Não. Né, a gente está fazendo isso. Aí eu falo muito. Tu é a entrevistada, eu até ia te perguntar, Jéssica, também a respeito da legislação, né, que é justamente a parte que tu está fazendo aí no nosso projeto, de um município para o outro, do estado eu sei que muda bastante em relação ao município, agora de um município para o outro, tem muita mudança ou dá para aproveitar o que tu estuda, se prepara de um concurso, por exemplo, para Alvorada, vale para Gravataí, vai valer para Cachoeirinha também ou não? Você é burro, cara, que loucura. Não tudo. Por exemplo, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do... por exemplo, Cachoeirinha, o que eu fiz cobrou o Estatuto do Idoso, que agora não tem, né? Mas as legislações básicas caem para todos. Então, tu aproveita para qualquer um. Quem vai fazer o curso lá básico vai ter que estudar todas essas legislações, as diretrizes, o Plano Nacional de Educação, essas coisas tem que saber no geral. O que muda de um município para o outro? A lei orgânica. Cada município tem a sua lei orgânica. O que pode mudar de um município para o outro? O plano de carreira. Cachoeirinha tem um plano de carreira dos servidores e tem um plano de carreira do magistério. Nós temos um plano de carreira para os professores específico. Gravataí também tem um plano de carreira específico. Às vezes, eles cobram a legislação da eleição de diretores. Eu já fiz concurso de Porto Alegre que eu tive que estudar. O primeiro concurso que eu fiz, eu tive que estudar a lei de eleição de diretores, que não é uma coisa comum. Mas cada município, às vezes, tem uma lei que vai cobrar, né? Que vai ser cobrada, que vai ser pedida. Mas as básicas, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, agora o Estatuto da Inclusão ali dos... Esqueci o nome. O Estatuto Ai, gente, esqueci, mas fala da educação especial. Isso, da educação especial, é que tem o nome bem certinho. Esses quatro vão cair em todos os concursos para professor. Todos, não tem, assim, escapatória. Tem que saber essas 4 leis. E uma coisa bem, assim, específica, né? Cada uma dessas legislações, as bancas geralmente costumam se apegar em artigos bem, assim, delimitados, assim. A Legale, que é a banca de Cachoeirinha, ela tem uma característica diferente. Ela não fica cobrando só partes específicas da educação. Ela pega outras coisas ali. A gente vai analisar a banca da Legale, ela não fica ali presa ao que é da Constituição Federal, por exemplo, ao que é específico à educação, que geralmente, por exemplo, a Fundatec costumava pedir, a Conesul, que é uma banca que nem existe mais, mas que eu fiz muita Conesul, costumava pedir. Ela tem uma outra característica. Então, a Legale é uma banca interdisciplinar. Exatamente, a Legale é interdisciplinar. Numa mesma questão, tu consegue identificar 2 temas. Ela pergunta, tanto que ela tem uma lista imensa de conhecimentos pedagógicos. Na mesma questão, tem 2 temas. Às vezes vai estar ali... É meio um Enem, então, Jéssica. Um pouquinho, assim. Vai estar ali uma avaliação e uma questão de gestão democrática. Vai estar ali uma questão de disciplina e de família. Coisas assim, eles vão ligando os temas que eles colocaram naquele baita edital lá, que tu acha que vai ter uma questão de cada uma, não. Eles colocam tudo numa questão só. Então, eles cobram sim o que eles colocaram no edital, mas de forma interdisciplinar. É bem interessante o jeito que a Legale costuma elaborar as provas. Só para o pessoal entender aí, né, a Jéssica estava falando, a gente está com um projeto junto, que a Jéssica me convidou para participar aí, que é cursos preparatórios para concursos de professores, né? A ideia é até ampliar mais isso depois, né, Jéssica? Concursos diversos aí, né? E aí ela me convidou para a parte de matemática, justamente porque esse concurso que vai ter agora de Cachoeirinha pede também matemática, nem todos pedem, né, para professor do ensino básico, mas esse pede matemática também, né? Então tem essa particularidade aí que nem todos têm, né? A maioria pede legislação e português, né, Jéssica? É isso, né? A maioria pede de professor, né? Legislação, língua portuguesa e conhecimentos pedagógicos. Mas aí
caso aí tem a PED também matemática, né? Depois até eu vou colocar na descrição do vídeo, quando eu colocar no YouTube lá, eu coloco o link do curso, né, para o pessoal ver como é que é, mas tu pode falar para o pessoal aí como é que vai funcionar esse curso, se já abriu alguma turma, se tem novas turmas para abrir, como é que é a tua ideia do curso? Então, a gente já abriu a primeira turma, né, Sandra? Nós já temos as nossas alunas lá, já estão acompanhando as aulas, tem umas bem aplicadas, que já estão com 60% das primeiras aulas postadas realizadas. E agora, a partir de segunda-feira, a gente vai abrir a segunda turma. A primeira turma foi uma turma que a gente ofereceu consultorias, né, ofereceu aulas bônus, foi nosso lançamento. Agora a gente vai abrir e é um curso mais geral. Ele vai preparar sim para o concurso de Cachoeirinha, mas ele serve para qualquer outro concurso. E além disso, a pessoa pode escolher se ela quer só uma disciplina. Por exemplo, eu sou uma pessoa que só tem dificuldade em matemática. Eu me saio super bem nos concursos em legislação, em conhecimentos pedagógicos. O meu problema é matemática. Eu não sei regra de 3, né? Eu não sei proporções e tal. Então, eu posso comprar só matemática. Não, mas o meu problema é legislação. Eu tenho muita dificuldade em legislação. Eu posso comprar só legislação. Assim vale para a língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos. E o que eu sempre falo, né? E eu dei um exemplo ali de Porto Alegre. Para Porto Alegre, eu me lembro de fazer o cursinho preparatório assim, por meses. Né? A gente teve muitas aulas mesmo, até chegar ao concurso. A gente não deixa a preparação para a última hora. Quem quer uma boa aprovação e quer ficar bem classificado, não pode deixar para estudar só quando abre o edital do concurso, tem que estar se preparando. E nem todo mundo tem uma disciplina para estudar sozinho. Então, vai ter que ter uma rotina de estudos, né? Tem que elaborar, tem que saber qual é o seu estilo de aprendizagem, que as pessoas muitas vezes não sabem, elas ficam lá lendo e não é o jeito mais adequado para a sua aprendizagem. Então, o curso também traz esses adendos que vão ajudar a pessoa a estudar e estudar da maneira correta. São coisas que vão estar dentro do curso, né, que a gente oferece e vão ajudar as pessoas. Eu quero consultoria aqui nesse curso, né, como não é o curso a primeira turma que a gente lançou, não foi o curso de lançamento, a pessoa precisa de algumas consultorias, vão estar à disposição para compra também. Daqui a pouco não precisa de nenhuma disciplina, só precisa de como eu começo a estudar e me organizar. Tem as consultorias à venda, tem pessoas que me procuram que querem só a consultoria. Vai estar à venda também, né, para aquisição. Daqui a pouco é lá fazer o seu plano de estudos, organização, fazer o teste. E aí, como é que dentro desse meu estilo de aprendizagem eu vou estudar essas matérias? É dessa forma, vamos construir junto. E tem essas opções diferentes da primeira turma, que tinha que comprar o curso completo. Né? Apesar disso, o curso completo é um investimento com valor mais baixo, né? Porque curso preparatório não é um gasto, é um investimento na tua carreira. Tu queres ser professor concursado, né? O teu objetivo é ter estabilidade, ter um plano de carreira, né? Saber que tu vai ter as tuas promoções de tanto em tanto tempo, porque a Cachoeirinha tem sim esse plano de carreira, tem tudo isso, né? Tu tem direito, depois do teu estágio probatório, a ter licença prêmio, tu tens direito a tirar uma licença de 2 anos depois de determinado tempo, se o teu marido troca de lugar, de empresa, vai mudar em outro lugar. São benefícios que o funcionário público tem, né? Porque ele estudou, porque ele trabalha muito, porque ele presta um bom serviço. E são coisas que estão dentro do nosso plano de carreira. Então, é um objetivo. O exemplo do caso da minha esposa, que ela faz imunoterapia lá no Ernesto Dornelles, né? E a gente tem o IP no estado, né? Que a gente reclama aí que é ruim, que às vezes não cobre todos os exames e tal, mas só o tratamento dela por mês custa 11 mil. Né, 11 mil reais, então assim, não teria condições, né, nem na outra encarnação de a gente pagar esse tratamento, né, então aí entra uma das vantagens, né, de tu ser concursado e ter um plano, né, de saúde e tal, né.
A Tati Viegas está dizendo aqui, Jéssica, que hoje é que tá certo, ó, que tu que está sendo entrevistada. É que assim, ó, só para o pessoal saber, ela me convidou para participar lá no Instagram, ser entrevistado lá, né? E terminou que eu acabei entrevistando ela no final do programa, porque eu não sei ser entrevistado, só sei entrevistar, né? Então eu não se mereço isso. Me parece, já que a Jéssica entrou bastante nisso, né, na motivação para estudar, principalmente para quem quer ser professor nomeado, né? Então, porque muitas vezes quem está nos assistindo ou vai assistir depois está pensando em ser professor, está fazendo uma graduação, então, e daí de repente pensa, porque no estado é muito raro acontecer concurso, até foi anunciado um concurso para 1.500 vagas, mas foi suspenso aí por causa da pandemia, né? Mas já nos municípios eles acontecem de forma relativamente regular, porque no município se contratam professores, existem professores contratados, mas geralmente é por 1 ou 2 anos, né? E depois desse 1 ou 2 anos eles acabam fazendo concurso para se ter o quadro efetivo de professores, né? Então, me parece que, principalmente para municípios, para quem está aí ingressando numa graduação, vale a pena muito, então, se pensar nisso, né? Ter essa motivação, como a Jéssica disse antes, começar a estudar antes e ir fazendo vários concursos, né? E me parece interessante esse projeto por causa disso, dele ser um projeto mais amplo, onde se pode estudar para fazer em vários municípios ali, e conforme forem abrindo, né? Então, acredito que a motivação para estudar, principalmente para concursos, ela passa por aí, né? Vale muito a pena, né? E no município há uma valorização maior, sim, do professor, né? Então, por isso, esse tipo de curso preparatório, eu fiz para outros concursos em outros momentos. Eu cheguei a fazer, antes de ser nomeado no estado, eu cheguei a fazer para concurso do Banrisul, para concurso do Banco do Brasil, por exemplo, para Polícia Civil, né? Aí depois eu acabei sendo nomeado no estado, decidi que era professor mesmo que eu queria ser, mas volta e meia, quando abre o concurso para o município, eu também costumo fazer, assim. E daí da experiência da Jéssica, né, vem a pergunta que eu queria saber dela, assim... Esse boné parece tá que hoje... para polícia rodoviária, o Felipe. Não fez para polícia rodoviária? Pois é, por aí, né? Lembra mais, né? E daí eu queria saber da Jéssica como que ela tem visto desde a época em que ela estava, então, estudando para fazer concurso no município, e agora que ela tem um curso preparatório, então que ela tem até professores ou futuros professores que são clientes dela, se a motivação ela aumentou de lá para cá, se com a pandemia parece que os professores estão mais motivados para fazer um concurso mais para frente, ou se parece que não há mais tanto essa motivação. E daí eu queria saber dela como é que é a visão dela sobre a clientela mesmo de cursos preparatórios para concursos de professores. Felipe, eu vou te dizer que eu acho que é o mesmo, assim. E o que acontece no magistério? Se renova muito, né? A gente vê pelos nossos próprios colegas. Eu vou usar o exemplo da Cleia, que está aqui no chat, que foi minha colega do mestrado, ela é aposentada. E as minhas amigas, eu acho que só tenho 2 que estão ainda na ativa, o resto das minhas amigas todas já são aposentadas, né? Que começaram, que quando eu comecei no estado, elas eram profs, todas já se aposentaram. Então, assim, roda muito no magistério. Por quê? Porque ainda nos aposentamos com 25 anos de sala de aula, né? Então, a maioria das minhas amigas começou com 18, 19 anos em sala de aula, e é 25 anos de sala de aula e 50 de idade. Quando elas fecham 50 anos de idade, elas se aposentam. E elas estão todas aposentadas, então tem uma rotatividade muito grande no magistério. Assim como, principalmente nos anos iniciais, tá? Eu estou falando do meu campo, porque eu sei que na área vocês são em menor número, né? Mas no CAT se aposenta muito. Professores se aposentam no geral, então eu vou falar no geral, assim. E entra muita gente. Então sai e entra. Eu acho que na nossa carreira e na polícia e na saúde, não sei se tanto, mas são os que mais circulam, né? Tem mais entrada e mais rotatividade de pessoas. E tu estava comentando ali, né, de que no estado tem os contratos e tal. No município de Cachoeirinha, nós não se trabalha com contratos e não tem contratados. É só concurso público e quem quer carga horária complementar. Nós não temos professores contratados em Cachoeirinha.
Em Gravataí há contrato e convocação, mas é só para pessoas que estão, não é encostadas, mas estão doentes, estão de licença saúde, de licença por algum motivo, né, em afastamento. Porque quando é cargo de vacância, tem que ter nomeação. O Tribunal de Contas está sempre em cima. Eu vejo muitas gurias do RH comentando, e às vezes a gente está com falta de pessoas no quadro, e aí eu vou lá e não pode ser a fulana, eu conheço a Beltrana, né? Porque a gente precisa de profissional. Por exemplo, orientadora, eu fiquei muito tempo na escola com a orientadora afastada, e eu tinha outras pessoas, e não pode. Ou é uma pessoa, né, daquele cargo e é convocação, ou não pode ser uma outra pessoa. Ah, não, a fulana se aposentou. Tem que ser uma nomeação. Então, é bem rígida essa questão em Gravataí. Eu vejo que é bem certinho, assim, não tem essa questão de ficarem colocando contrato em vaga de pessoa que se aposentou, ou em vaga de pessoa que se exonerou, ou de falecimento, por exemplo. É uma nomeação que vai para aquele lugar. Tanto que a gente vê em Gravataí, eu estou falando de onde eu estou e posso falar melhor, né? A gente vê que teve concurso, assim, em menos de 4 anos, porque não tinha mais pessoas para nomear. Eles já tinham chegado no final da lista, e aí eles fizeram um novo concurso público em menos de 4 anos. Eles prorrogaram 2+2, né, que é o que pode acontecer, e eles fizeram um concurso em menos de 4 anos. Então, essa rotatividade no magistério continua, e eu vejo a motivação ainda maior agora na pandemia, porque as pessoas ficaram desempregadas, né? A gente quer ganhar mais, eu acho que o professor merece muito mais ainda nesse período que a gente está trabalhando à distância, e as pessoas acham que a gente não está trabalhando. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Os professores estão trabalhando muito mais, né? E as pessoas não nos valorizam e tal, porém a gente continua recebendo. Eu sei que no estado vocês recebem atrasado, agora esse ano está um pouquinho melhor, né? Vocês não estão recebendo atrasado, não é o nosso caso no município nesse momento, mas bem ou mal a gente continua recebendo. E as pessoas tiveram um salário cortado, né? Quantos amigos nossos perderam o emprego? A gente tem que refletir sobre isso, né? Por pior que seja o nosso salário, a gente estava com o salário ali e várias pessoas ficaram desempregadas. Então, essa motivação de pessoas que são... Eu tenho uma aluna no nosso curso, né, Sandro, que ela é professora formada há muitos anos, só que ela não fazia concurso para professora. E agora ela quer muito, e ela tem um potencial absurdo, assim. Eu tenho certeza que se ela realmente continuar do jeito que ela tá, ela vai ficar nos primeiros lugares. Eu disse para elas que eu vou puxar elas nas consultorias, ela tem tudo para ficar entre as primeiras colocações de CAT, porque ela viu que agora com a pandemia ela precisa da estabilidade, ela precisa de um cargo, e ela vai ser uma excelente professora, né? E ela não dava bola para tudo isso. Aí veio a pandemia, veio algumas situações, e as pessoas começam a valorizar. Antes de passar aí para essa parte da motivação, eu queria fazer um comentário sobre o que a gente passou antes ali, sobre os concursos também, né? A questão, assim, e o psicológico. Tu trabalha também com essa parte aí. Eu já te comentei, né, que eu tenho um sério problema fazer concurso porque eu não durmo na noite anterior, né? Eu não sei nem como é que eu passei no do estado, porque eu fui sem dormir nada, né? E atrapalha, né? Atrapalha porque quando tu não dorme, te tira a concentração, né? E é uma coisa que é da minha ansiedade que eu não consigo controlar, né? Então, como é que tu trabalha isso com o pessoal quando tu conversa, né? Não sei se tu trata sobre isso nas mentorias, né? Como é que tu acha que pode ser trabalhada essa questão da ansiedade, né? Não interessa pra você, palhaço. Então, eu fiz um workshop, e a maioria das nossas alunas, não todas, mas a maioria delas participou. E são 5 passos para se tornar um professor concursado, de professor concurseiro a professor concursado. E dentre esses 5 passos tem um deles que vem bem na questão psicológica. Não só dessa questão do nervosismo, né, do emocional, digamos assim, da educação emocional, como também as pessoas que a gente tem que manter longe da gente, não só para o concurso, mas da vida. Aquelas pessoas que, mas tu tá só estudando e não passa, tu só estuda, tu nunca vai conseguir passar. Sabe aquelas pessoas que estão sempre ali, que se dizem teus amigos e estão sempre te agorando, não querem te ver bem? A gente tem várias pessoas assim, né? Então, nesse workshop eu trabalhei muito essa questão
E dentre as aulas ao vivo que eu quero fazer, eu quero uma psicóloga. Eu tenho algumas conhecidas psicólogas. Tem uma das minhas amigas, que era professora do estado, que se aposentou, e que ela fez psicologia depois. Eu estou pensando em conversar com ela, assim, mas eu vou levar uma psicóloga para conversar, talvez lá na semana do concurso, alguma coisa assim, porque eu acho que é importante trabalhar, assim, o emocional. O emocional interfere muito. Eu conheço uma menina que trabalhou comigo no município, que a menina era excelente, assim, de conteúdo, de professora, profissional, e ela não conseguia passar em nenhum outro concurso. Ela era professora do estado e de Glorinha. E ela não conseguia passar em outros concursos por causa do emocional. Ela chegava com bloqueio já, assim, na hora da prova, ela dizia que parecia que ela ia ter um negócio, assim, que ela passava muito mal, não conseguia ir bem. E não era por falta de conhecimento, ela tinha muito conhecimento. Então, o emocional interfere em muitas coisas. E eu acho que daqui a pouco uma palestra motivacional, que trabalhe ali a questão socioemocional na semana do concurso seja bem legal, além do simulado. Daqui a pouco, depois do simulado ou antes do simulado para a preparação, porque o simulado vai deixar as pessoas bem nervosas na semana, né? Uhum. E ainda sobre a motivação de estudar, Jéssica, eu queria que tu falasse um pouco aí sobre os cursos que tu fez, né? Só para o pessoal ter uma ideia de como tu é uma pessoa que está sempre estudando, né? Tá, eu já sei que tu fez ali comigo na URGS a especialização em mídias na educação, mas depois tu já fez um monte de curso, né? Eu queria que tu relatasse aí para o pessoal aí quais os cursos que tu já fez aí. Não interessa, isso é problema meu. Então, eu já fiz, depois daquele de mídias, fiz gestão da educação, que eu terminei o ano passado, que foi na URGS também. E eu fiz faculdade, que eu estou terminando agora. Que eu termino agora em abril, eu tenho que fazer a defesa. Só falta isso, assim, defender o artigo que eu já tenho nota até, mas eles querem uma defesa formal, né? Então, eu fiz uma faculdade e fiz uma especialização em gestão da educação na URGS, e o ano passado, com a pandemia, eu fiz mais de 450 horas de cursos à distância. E aí eu fiz, tipo, educação especial, alfabetização e letramento, eu não sei quantas horas eu fiz. Eu fiz algumas coisas de educação emocional, porque eu acho que eu preciso, assim, melhorar, é um aspecto que eu preciso melhorar, porque eu sou uma pessoa muito tensa, assim, que cria muita expectativa. Fiz de gestão alguma coisa também, mas assim, eu investi bastante em questões de inclusão, porque a gente tem muitos alunos de inclusão, tem uma rotatividade muito grande no município, assim, cada vez a gente recebe mais alunos de inclusão, e autismo, participei de muita coisa sobre autismo especificamente, e de alfabetização e letramento, nossa, eu nem sei quantas horas eu fiz, aí todas essas formações da Positivo que o município de Gravataí ofereceu. E aí eu não sei quantas horas deu, porque eles não mandaram ainda certificações, e foram muitas horas. Tudo que eles ofereceram, assim, de formação das áreas de conhecimento, de motivação, de tudo que eles ofereceram, de mídias, eu fiz também. Então, essas horas aí eu não posso contar, porque eu não sei quanto deu. Toda semana tinha umas 2 por semana, mais ou menos. Eu tinha colocado do plano de carreira aí, mas tu já comentou, era a parte até do Elton, né? Eu vou pular direto ali, Felipe, para... Ah, eu achei que eu ia conhecer o Elton hoje, eu acho ele o máximo. Pois é, ele tá de castigo e não tá conseguindo entrar. Agora eu faço parte da elite também, tá? Eu só queria fazer um comentário sobre o plano de carreira, um pouquinho antes de mudar, só numa comparação, assim, né? Eu conheço um pouquinho do plano de carreira do município e sei que a maioria, pelo menos, dos municípios, eles aproveitam esses cursos de extensão que o professor pode fazer, como os que a Jéssica estava citando antes, né? E nessa reformulação do plano de carreira no estado que se fez, eles até tornaram um pouco mais atrativo, de forma que hoje, para te aposentar com um salário um pouco melhor, antes tinha a questão dos triênios, tu ia avançando por tempo de serviço, né? E hoje tu só consegue avançar, então, se tu fizer ou a especialização, que vai dar lá, não chega a R$200 de aumento, se tu fizer uma especialização no estado, aí o mestrado já é um pouco mais atrativo, porque ele chega a quase R$300 de valorização quando se faz o mestrado em relação à especialização, e há uma última distorção que o doutorado, então se tu já tiver mestrado, o que tu vai ter de aumento não chega a R$200 ali, se tu fizer doutorado, é uns 200 e pouquinho, talvez, um pouquinho mais, mas com certeza não chega a 300, 400, né? Então,
no estado o plano de carreira não é tão atrativo e é um absurdo o salário que tu te aposenta se tu tiver um doutorado no estado, né? O que eu queria saber da Jéssica, na perspectiva dela, assim, é se esses cursos de extensão, eles são mais interessantes de se fazer num plano de carreira municipal, ou seria mesmo um mestrado e doutorado, assim? É só essa dúvida que eu tenho para a gente não pular essa questão aí. Chegou o tio Elton. Já aconteceu comigo isso aí outra vez. Eu vou explicar para o pessoal o que é. O StreamYard, às vezes, o navegador faz uma atualização e eu não sei por que ele não aceita a imagem e o áudio. Ele simplesmente não reconhece. Ele fica dizendo que está sendo usado por outro aplicativo. Aí como é que a gente resolveu agora, o Elton, depois de mais de meia hora, né? Eu sugeri para ele abrir em outro navegador, aí funcionou. Então, assim, é umas coisas que acontecem, né? Que a gente não tem como prever, né? Tudo bom, tio Elton? É, só bagunça. Ai, tudo bem, desculpa eu estar entrando tão atrasado, é um prazer grande estar aí. Eu não, desculpa assistindo, nada, vai ser descontado do salário depois. Ainda mais para assistir uma moça aí inteligente e bonita, que nem essa que está falando aí, que eu estava vendo, né? Mas fazer o quê, né? A vida tem dessas coisas. Olha só nós dois aqui. Filipão, saudade de ti, Filipão. Fala, tio Elton, quer aproveitar já fazer uma pergunta? Desculpa, Felipe, eu cortei a tua pergunta, mas vamos deixar o homem fazer uma pergunta aí também antes de terminar. Não, assim, beleza. Olha, tu sabe que eu sou um cara muito, muito chato, que eu pesquiso, procuro saber, né? Mas eu perdi aí grande parte da fala de vocês, eu estava assistindo algumas coisas, assim. Eu estava vendo, hoje à tarde, um material de uma professora de São Paulo que escreveu um livro sobre a questão da valorização do magistério, até me chamou a atenção, né? Bem rapidamente, assim, que da pesquisa dela, o que mais incentivava os professores a fazer pós-graduação, a tentar se especializar e tudo mais, era pela questão, em primeiro lugar, de trabalhar melhor com os alunos, trabalhar melhor com a pedagogia didática, né? Em terceiro lugar estava salário, até porque ela dizia assim, no plano de carreira de São Paulo, 5% não é tão significativo, é importante, mas não é tão significativo. Então, em primeiro lugar, vinha essa questão de trabalhar melhor em sala de aula, ter enfim, assim, então isso me chama a atenção que o professor, além de ele amar o que ele faz, gostar, ele se especializa, ele se dedica, né? Lamentavelmente, por causa principalmente da mídia predominante, isso não fica visibilizado pela sociedade. Parece que aí as pessoas passam uma imagem de que a gente não faz nada, né? Como se dar aula fosse uma coisa, meu Deus do céu. Eu acho assim, como dizem que todo mundo teria que, para entender o que é ser mãe, ganhar filho, a mesma coisa, para entender o que é educar os filhos das pessoas, é entrar numa sala de aula e ficar ali com 40 alunos, né? Que muitas vezes os pais não aguentam nem o próprio filho em casa, entende? Então, assim, é urgente, se faz necessário mesmo que se mude essa mentalidade, né? E que veja a importância da educação para o crescimento do país e tudo mais, né? E que isso é uma questão fundamental, né? A gente tem exemplos aí, os mais incríveis, de países que revolucionaram a sua sociedade, a sua economia, a sua educação, que nem a Coreia do Sul, lá em 10 anos, né? Fez uma transformação radical, né? Nós temos que fazer isso aqui, nós não podemos mais ficar adiando, né? Senão a gente fica tendo essas situações que nós estamos vivendo agora. Muito agradecido, chefe, tá? Eu sei que 50% do bônus eu recebo, já tá bom, dá para comprar o rancho. Viu, Jéssica? Eu sou o chefe durão, hein? Não tem moleza para eles aí. Professor Elton, eu sou a chefe deles no curso, que eles me chamam de chefe. Sim. Aqui ele manda em vocês e lá no curso eu mando neles. Boa tarde, Daniel. Luizete, obrado, Luizete, para você também. Então, assim, Jéssica, tinha acho que uma pergunta do Felipe antes, e depois eu coloquei, você conseguiu captar todas as questões aí. Eu anotei sim a do Felipe. O Felipe estava colocando, né, dos cursos de extensão e do mestrado e doutorado. Felipe, assim, o ano passado, em Gravataí, na verdade, em Gravataí e na maioria dos lugares teve que ter aquela atualização por causa do piso nacional, né? Quem não pagava o piso teve que se adaptar.
Então, Gravataí foi obrigado a mexer no plano de carreira. Por exemplo, eu entrei em Gravataí em 2016 e eu tenho mestrado desde 2012. E nunca teve diferença para quem tinha mestrado, por exemplo. Em Cachoeirinha, quem tem mestrado e quem tem especialização ou doutorado ganha a mesma coisa, nós somos nível 5. Em Gravataí, também até o ano de 2019, nós éramos nível 5. E Gravataí não pagava o piso, só que Cachoeirinha paga mais que o piso. Então, Cachoeirinha não precisou fazer nada. Continuamos ganhando a mesma coisa, nível 5 para mestrado, doutorado e especialização. Então, ok, porque já estava pagando mais que o piso. Porém, Gravataí mexeu no plano de carreira, né? E tem uma diferença de salário para o mestrado e para o doutorado. Do mestrado, para quem tem graduação, especialização, acho que mexeu em torno de R$100 e poucos, não chega a 200. E do mestrado para o doutorado, da especialização para o doutorado dá uns 300 e pouco, alguma coisa assim, tá? O do Estado, pelos cálculos, como tinha que ser feito, parece que ficou um pouco melhor ainda nessa questão da base, não do plano de carreira, mas a base parece que o Estado realmente calculou do jeito que tinha que ser. Nossa, aquela coisa, nós ganhamos um aumento e ficou pelo menos agora, assim, eu acho que mais justo, né? Especialização, mestrado, doutorado. Eu acho que isso dá uma valorizada. Apesar de que quem entrou já com mestrado e doutorado não recebeu o ano passado. Eu esperei 1 ano para ganhar a minha mudança de nível, porque quando eu entrei eu já tinha mestrado e a lei não me dava esse direito. Era só para quem estava entrando depois, tipo, os novos que faziam mestrado depois tinham direito. Eu que entrei em 2012, em 2019 não poderia ganhar. Aí eles tiveram que ainda fazer uma terceira lei, né, um adendo para essa legislação, que eu só pude receber a partir de dezembro. Então, eu perdi 1 ano de salário alterado, porque era só para os novatos. Eles fizeram uma lei, mas fizeram uma lei errada. Tipo, os antigos, quem tinha doutorado, não ganhou nada. E me perguntou se mestrado, doutorado era melhor, o curso de extensão. Se é para mudança ali só... da questão dos triênios, da promoção por merecimento, tanto faz. Eu faço as especializações porque eu acho que é mais profundo, assim, se é um tema que é do meu interesse, por exemplo, alfabetização e letramento, eu trabalhava com EJA, com a EJA na época, e com alfabetização durante o dia, eu tinha 60 horas de alfabetização, imagina. Eu acreditava que eu precisava saber muito sobre alfabetização. E eu achava que um curso de extensão não ia me dar os conhecimentos necessários. Então, eu fui em busca de uma especialização sobre isso. E, no caso de uma extensão, se for só assim, título de conhecimento, como eu fiz no ano passado, essas 400 e poucas horas, todas elas que tiverem certificação, eu posso usar para minha promoção por merecimento. Então, eu posso escolher se eu vou apresentar os meus títulos de especialização aí nesse período, ou se eu vou usar esses certificados dos cursos de extensão que eu fiz no ano passado. Então, tanto faz. Para promoção, tanto faz. Agora, para ti, tu vai escolher aquilo que tu tá buscando naquele momento. Se é algo mais, assim, tu quer mais conhecimento, quer te aprofundar mais, por exemplo, em gestão, como eu fiz a especialização em gestão, eu estou gestora até o final do ano. Então, eu acreditava também que eu precisava saber mais sobre gestão que algo mais raso, assim. Eu fui fazer o curso de gestão da URGS e foi bem bacana, eu aprendi algumas coisas bem legais, assim, que eu talvez num curso mais raso eu não tivesse aprendido. É perfeito, o artigo que ele leu ali é perfeito. Eu concordo, eu não respondi essa pesquisa, mas foi o que eu coloquei no início. Eu faço formação porque eu quero melhorar a minha prática docente. Né? É bem aquela questão agora que eu estava comentando. Por que eu fiz a especialização em alfabetização e letramento? Porque eu alfabetizava e eu achava que eu precisava saber mais de alfabetização. Então, o que eu fui procurar? A primeira especialização que eu fiz, alfabetização e letramento. Eu já tinha mestrado, mas o mestrado não me ajudava a alfabetizar. Eu queria saber mais, eu precisava saber mais quais as intervenções em cada dificuldade, né? Como é que eu ia avaliar aquele aluno, o que eu podia fazer de melhor em sala de aula. Porque, por exemplo, alfabetizar adulto é muito diferente de alfabetizar uma criança, desde o material que eu vou utilizar com esse adulto. Então, eu fui procurar a formação justamente para isso, para oferecer o melhor para o meu aluno em sala de aula.
Óbvio, que eu consegui usar esse título para depois mudar de plano, melhorar o meu plano de carreira, mudar de nível, é outra coisa. Mas eu nunca faço a formação só por isso. Eu faço muito porque eu quero usar ela em sala de aula. A questão das mídias, eu fiz por quê? Porque eu sabia que era importante dominar e saber um pouco mais. E não foi importante? Olha o quanto a gente saiu na frente aí com a pandemia, né? Sim. Porque a gente nem imaginava que ia ter coronavírus quando nós fizemos. Tu imaginava que a gente ia ter tudo isso que a gente passou? Eu nunca imaginei. Olha, Jéssica, às vezes, Jéssica, eu comento aqui que eu sempre disse que o futuro da educação era a distância, né? E eu fui muito apedrejado por dizer essas coisas ao vivo aí, né? Mas eu sempre achei que ia acabar acontecendo a gente chegar nessa situação, né? Meu pai até falou para mim, olha, acho que tu previa que ia ter essa situação, porque eu voltei a ter uma academia em casa, né? Eu me especializei em mídias, né? Então, ele disse assim, eu acho que tu estava te preparando já, né? Mas eu vou deixar o Elton, lê aí a da Lourdes aí, para fazer o jus ao teu cachê aí. O Elton agora tá com uma cadeira gamer aí. Agora eu faço parte da elite também, tá? Olha, te mete, cara. Vocês acreditam que o Estado contrata gente somente com o ensino médio para alfabetizar? Pois é, assim, até fazer um comentário nisso, assim, que a gente já falou sobre isso em outras lives, mas é importante ressaltar. Uma das coisas, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais gratifica o professor é quando um aluno, uma turma, um grupo de alunos, sei lá, aprende e gosta. Quando ele diz assim, senhor, eu adorei essa aula, eu entendi, e sabe, isso dá uma satisfação que dinheiro nenhum paga. As pessoas não sabem separar as coisas, nós precisamos de dinheiro, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, nós precisamos de dinheiro. Mas o que nos dá prazer é ver o aluno dizer que está gostando, que está entendendo, sabe? Que está curtindo e que está... Pô, isso aí é uma coisa que... isso não tem preço, bicho. Entende? Isso aí, para mim, é ser professor, entende? É quando ele está feliz com a felicidade do seu aluno de estar aprendendo, de estar se desenvolvendo. De, às vezes, tu ir no supermercado, numa farmácia, e uma moça lá te dizer uma coisa surpreendente, assim, que relacionado com a tua aula, né? Cara, isso não tem preço. Eu falava muito para eles, eu nunca vou esquecer, eu dou aula desde 91, né? Que eu dizia para as meninas, assim, para elas tomar cuidado, não engravidar cedo, essa coisa toda aí, né? Aí depois de muitos anos, acho que uns 15 anos, eu entrei numa farmácia e uma moça disse para mim, oi, professor, eu até hoje não engravidei. Já pensou, cara? Então, quer dizer, tu toca uma pessoa, ela se organizou, fez enfermagem, não sei o quê, e ela levou a sério, né? E se cuidou. Cara, isso não tem preço, bicho. Isso aí, e as pessoas não percebem como o professor tem um papel tão importante, né? Não importante no sentido de ego, mas no sentido de fazer uma sociedade melhor. Mas aí a pergunta é para a moça, né? Para a Jéssica. A colega colocou, né, que somente o ensino médio para alfabetizar isso, né? Eu vou fazer um adendo, assim. Eu tenho uma colega no município de Cachoeirinha que ela fez o primeiro concurso e o segundo comigo. O segundo até foi nomeada e eu não assumi aqui em Cachoeirinha. Ela só tem magistério. E ela é uma das melhores professoras que eu conheço. Ela não terminou a graduação, né? Porque ela não quis. Agora ela teve um bebê, então, assim, ela, né, acabou. Agora com o bebê vai ser um pouquinho mais difícil ela terminar. Mas ela é uma das melhores professoras que eu conheço. Então, eu acho que isso varia muito. Eu acho que a formação é muito importante. Primeiro, porque ela está deixando de ganhar um salário melhor. Ela vai ganhar quase o dobro do que ela ganha em Cachoeirinha. E ela sabe disso, é uma coisa porque ela é minha amiga mesmo, pessoal. Acredito que sim. Tem muitos professores que só com ensino médio não tenham capacidade de alfabetizar. Pode ser que sim. Mas eu conheço uma pessoa, né? E conheço algumas pessoas aí que têm só o magistério e que fazem um bom trabalho. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo patamar. Eu conheço vários professores que têm especialização e não fazem um bom trabalho. Nem sempre a formação vai ser necessário para te ser um bom profissional. Às vezes, tu vai lá e faz, né? E tu não faz com amor. Eu acho que isso que o professor Elton falou agora, se o aluno te diz que tu marcou a vida dele, é porque tu faz com amor. Tu fez aquilo gostando daquilo que tu faz. Eu amo o que eu faço,
muito mais como professora do que como diretora. Né? Eu procuro fazer o melhor como diretora, melhor mesmo, mas eu amo sala de aula. Não tem preço que pague um aluno te dizer que durante 3 anos ele reprovou no 4º ano e que contigo ele aprendeu o processo de divisão. Eu nunca vou esquecer o que aquele aluno me disse. Eu acho que eu vou morrer e eu vou sempre lembrar, e ele sempre que me encontrar vai falar: eu aprendi a dividir contigo. E ele tinha reprovado 3 vezes. Ou a senhora de 88 anos que eu ensinei a ler. Que o sonho da vida dela era ler. Descendente de escravo. O Sérgio trabalha com o normal, né? Com o curso normal. Ele está elogiando aqui, né? O pessoal do curso normal. Já a Lourdes acha que tem que ter graduação, né? Eu acho que varia. É profissional para profissional. Porque eu tive professor na faculdade com pós-doutorado que não dava uma aula decente. E eu tinha professor na faculdade com especialização que eu aprendi um monte. Então, vai muito do profissional. E eu defendo essa minha colega assim, com unhas e dentes, porque ela é uma excelente professora. Ela é muito melhor do que eu, mas anos-luz melhor do que eu. O trabalho que ela faz em sala de aula é impecável. Impecável, e ela só tem magistério. Ô, Jéssica, eu tinha colocado ali investidor, mas a minha ideia, na verdade, era falar sobre uma outra situação, que é sobre empreendedorismo, né? Que é o que tu está fazendo agora, né? Como é que é uma outra saída que o professor pode ter hoje, né? Além de dar aula e tal, fazer concurso, de ser um empreendedor também, né? Que é o que tu está fazendo agora no momento. O que te instigou a partir para esse lado aí? O que te motivou dentro desse mesmo contexto aí? Eu posso só fazer um adendo um pouquinho? Antes de te responder isso, que eu quero complementar para a professora Lourdes, né? Eu estou terminando a pedagogia e eu estou fazendo pedagogia só porque eu quero fazer um concurso federal e preciso ser pedagoga para esse concurso federal. E eu não sou pedagoga, eu sou bióloga. Eu tenho magistério e eu aprendi tudo que eu sei de sala de aula no magistério, porque se eu não tivesse magistério quando eu fiz licenciatura em biologia, eu não teria sido uma boa professora, porque eu não aprendi a questão de metodologia, de prática docente na biologia. E eu estou terminando pedagogia e eu não tive disciplinas que me ensinaram a dar aula. Se eu não fosse professora, se eu não estivesse dentro de uma escola, talvez eu não tivesse conseguido fazer um plano de aula legal e fazer um trabalho bacana em sala de aula nos meus estágios. Então, eu acho que muitas das pessoas que não têm magistério, que chegam nas nossas escolas só com pedagogia, a gente vê que elas, às vezes, estão com bastante dificuldade, que a gente precisa ajudar bastante. Isso eu estou falando como diretora e como supervisora, que já fui. A faculdade não prepara. Não. Né? O senhor concorda? Porque, assim, não prepara. Então, assim, o magistério nos dá prática docente. Quantas disciplinas de didática eu tive de tudo. E professores excelentes. Eu tenho o maior carinho e respeito. Eu tenho professoras, algumas no meu Facebook aqui, que eu amo elas. E se eu posso, assim, fazer homenagem no dia do professor, eu sempre vou fazer. Porque elas marcaram a minha vida de uma maneira muito positiva. Eu me sinto como um exemplo disso aí. Porque, assim, eu fiz engenharia e entrei no magistério dando aula de física, porque eu era engenheiro, na época aceitava fazer contrato, fiquei 14 anos dando aula só com a formação de engenheiro. E depois eu era obrigado a fazer a licenciatura de qualquer jeito para poder fazer o concurso, né? E aí eu fiz a licenciatura em matemática e pude fazer o concurso, e né, hoje estou como concursado. Mas assim, para mim, eu sei que de repente pode muita gente discordar de mim aí, mas para mim não acrescentou em nada a parte pedagógica. O que valeu para mim foi a minha experiência dentro da sala de aula. Porque, me desculpa, né, mas o pessoal dessa parte pedagógica, eu vou ser apedrejado, né, mas não, eu falo, não tem problema, né, vive na Alice no País das Maravilhas. Eles acham que, né, que tem coisas que eles acham que vai funcionar, e a gente que está dentro da sala de aula, a gente sabe que não funciona. Né? O Elton sabe disso, que a gente convive com essa situação aí, né? Tem gente que vive num outro mundo, né? Então, assim, o que eu aprendi mesmo de didática foi dando aula. Né? A licenciatura mesmo, a parte de pedagogia, foi só para mim ter o diploma e fazer o concurso. Né? Então, essa é a visão que eu tenho também, aí eu acho que dá para ser um outro exemplo, né? Só contribuindo um pouco com essa questão aí, realmente todas as faculdades, tanto privadas quanto públicas, ainda pecam muito nessa questão da parte prática do professor, a didática, né?
há algumas iniciativas já há alguns anos. Antes era o PIBID e hoje o nome é Residência Pedagógica, né? Então, que insere o graduando lá dentro das escolas. Hoje, na minha escola, aqui em que eu sou diretor, nós temos um grupo de graduandos de linguagens, tanto de língua portuguesa quanto espanhol e inglês, que eles estão em residência pedagógica. Então, eles entram nas turmas junto com o professor titular para dar aula, né? Então, agora já há algumas ideias aí que está melhorando isso, mas ainda são muito modestas, né? Essa é uma questão que tinha que acontecer com todos os alunos de graduação, né? De que eles teriam que já durante a graduação entrar muito mais em sala de aula. Geralmente só o estágio ali, ele é muito pouco para formar um bom professor, né? Para fazer com que o professor já pegue uma experiência durante a própria graduação, né? Mas essa iniciativa, então, de residência pedagógica, atualmente, ela é interessante para mudar um pouquinho essa perspectiva aí. Tio Elton, quer acrescentar mais alguma coisa? Tu tá muito nojento aí com essa cadeira aí, chique aí, ó. A Jéssica falou sobre essa questão aí, né, de pessoas que... Essa questão de que a faculdade não prepara mesmo para a gente dar aula. E eu me lembro que logo que eu fui para as escolas, e sempre havia uma preocupação das direções de que a gente tinha que ter domínio de turma. Nunca vou esquecer disso, né? Umas coisas meio loucas, né? Que, tipo, o primeiro dia de aula tu não podia mostrar os dentes, senão não ia te respeitar. Umas frases, assim, que eu me lembro, né? E, cara, isso é uma bobagem do caramba. Hoje eu entro rindo, brincando, dizendo piada. Estou muito preocupado se é o primeiro dia, o segundo dia. O que vai fazer um aluno gostar de ti ou te respeitar, não tem nada a ver que tu vai estar com a cara de bravo, ou com 38 na cintura, ou sei lá o quê. É tu mostrar que tu tem segurança e competência profissional. Tu sabe o que está fazendo ali. Entende? Eu tenho convicção disso porque eu vivi isso. Né? O aluno percebe que tu é inseguro, tu está ferrado. Tu tem que te sentir, tu tem que estar seguro com o que tu está fazendo ali, que tu vai trabalhar, né? Agora, essa interação com eles é uma coisa que tu não tem que ir pré-preparado para isso, tipo, eu vou entrar lá, não vou fazer. Não, seja você mesmo, comunique-se com eles, troque, veja, perceba, assim, que eles percebam que tu é uma pessoa, um profissional, um professor, mas ao mesmo tempo tu é um ser humano. Tu troca, tu chega perto deles, tu está preocupado com as coisas deles, tu está a fim de trocar com eles. Isso, sabe? Porque tem muito aluno que sempre diz para mim, o senhor chega perto da gente, o senhor toca na gente, o senhor brinca com a gente. Tem professor que não chega nem perto da gente aqui. Então, assim, é umas coisas assim, né, que eu acho que prejudica, né? Então, na verdade, essas dificuldades, elas não são, assim, concretas na sala de aula, são emocionais. Por isso que eu falei aquele dia da questão da inteligência emocional. O professor tinha que ter aula de inteligência emocional para entender que as dificuldades que ele enfrenta estão mais na cabeça dele do que dentro da sala de aula mesmo. Essa é a minha opinião. E aqui a outra professora, a Luísa, né? A Mabel está comentando a situação de que com essa pandemia aí o pessoal da licenciatura não está conseguindo nem fazer estágio, né? Estou fazendo estágio remoto, né? Vai ser bem complicado aí para esses futuros professores aí, né? Não ter essa experiência de sala de aula, né? Deixa eu até aproveitar, Sandro, esse comentário da Mabel aí, até fazer um protesto ao vivo, assim, porque aqui todo estagiário que chega até a escola, aqui eu tento inserir ele e conseguir com que ele faça o estágio, né? Mas eu sei de escolas que simplesmente não dão retorno para o estagiário, né? O estagiário manda um e-mail para a escola, ou liga para o telefone e não encontra, vai na escola e simplesmente negam, né? Então tá faltando em muitas escolas mesmo solidariedade aí com os colegas, porque a gente, quando fez estágio, nós precisamos, né, de uma escola que nos acolhesse e que aceitasse, e muitas vezes escolas públicas, né, não, a gente não está aceitando o estagiário, né, mas como assim? O estagiário precisa fazer o estágio, né, e não é porque se está no meio de uma pandemia que ele não continua precisando fazer, né, e são muitas, são inúmeras, é um número gigantesco de escolas que não tem atendido os estagiários, não tem aceitado, e isso sim está trazendo um problema, né, para a vida acadêmica desses colegas aí, né, que futuramente serão nossos colegas, né? Então eu honestamente acho que é uma situação muito feia. Eu entendo que é mais difícil acolher um estagiário nesse momento, mas não se pode não acolher, né? Com toda a dificuldade, tem que achar uma forma de incluir os estagiários nas escolas aí, né? Agora foi o Sandro que caiu hoje, o StreamYard. O Sandro hoje,
O Sandro hoje tá virado numa pipoca, né? Ele não para quieto, é pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Acho que é um problema isso aí. Mas vamos ver se o Sandro volta. Então, Jéssica, a gente estava falando aí sobre o professor como investidor, e o próximo tópico seria sobre a experiência na direção escolar, né? Então, acho que a gente já pode passar para ti e falar um pouquinho sobre. Acho que o Sandro está entrando aí. Não, é que aconteceu aquele problema de ficar. Eu não estava escutando vocês, aí eu tive que reinicializar, porque acho que o meu celular começa a aquecer, e aí eu não ouvia vocês. Eu coloquei que a Jéssica é diretora, e até, não sei se tu pode contar a tua história aí, Jéssica, como que tu entrou na direção, hein? A situação pode ou não? Não sei. Não sei. Eu acho que é uma questão, assim, a gente fala muito do salário, né? E pelas coisas que a gente vem olhando, observando aí, não vai melhorar muito nos próximos tempos. E a gente tem várias maneiras de empreender no magistério, né? Eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais que têm questão de reforço escolar, e reforço escolar profissionalizado, não é aula particular, aquelas aulinhas, não, que faz do seu reforço escolar uma profissão, uma empresa. E estão ganhando muita grana, né? Vem pela internet, claro, às vezes tem os seus atendimentos presenciais, mas assim, tem muito professor fazendo muita coisa bacana na internet. Tem gente que vende material pedagógico. Quantas pessoas a gente vê? A Cleia foi uma colega que, quando se aposentou, ela está aqui, né, faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente. Quando ela se aposentou, ela me deu um monte de jogos que eu tenho até hoje e que eu usei com os meus alunos. Agora eu estou na direção, não estou usando. Mas ela me deu o material pedagógico dela que ela usava. Impecável. Eu tenho guardado até hoje. E quando eu voltar para a sala de aula ano que vem, eu vou usar. Então, assim, era uma professora que poderia estar vendendo material pedagógico na internet. Quantas professoras a gente conhece aí que tem esse dom de construir coisas, principalmente no CAT? E tudo isso é uma forma de empreender e de ganhar dinheiro para complementar a renda, né? Cada um vai escolher alguma coisa. No que você é bom? No que você pode ajudar outras pessoas? Porque não é só ganhar dinheiro. Eu acho que a forma de empreender, tu também tem que pensar no que eu posso ser útil na vida do outro. E como nós somos professores na educação, de que maneira eu posso ajudar outra pessoa, empreendendo também. Como eu posso ser útil na vida de outra pessoa? E foi por isso que eu decidi empreender em concurso público. Eu demorei um tempão para achar o meu nicho. Eu faço um curso de marketing. Eu esqueci, eu faço um curso de marketing. Pois eu fiquei esperando que fosse falar do marketing. Eu pensei, será que eu entendi errado? Não, eu esqueci. Tá. Eu esqueci, eu faço um curso de marketing. Então, eu demorei um tempão para achar o meu nicho, né? Porque eu faço um monte de coisas na área da educação e tal, mas assim, o que eu faço de melhor? O que eu poderia fazer de melhor e ajudar outras pessoas? Até que alguém disse, poxa, Jéssica, tu passou em tantos concursos públicos, como é que tu faz isso? Nossa, é verdade, eu posso, né? Para mim foi difícil chegar até o ponto de que eu passava em tudo que eu queria. Eu fiz tal coisa, comecei a colocar no papel, então eu acho que nesse momento eu consigo ajudar. Eu ajudo de graça, quem está lá no Instagram tem um conteúdo gratuito. Então, posso ser útil gratuitamente, bem como eu posso empreender e ajudar ainda mais quem tiver interesse naquilo que eu estou oferecendo, que é a forma que nós estamos empreendendo junto, né, Sandro? Então, assim como no gratuito eu também ofereço conteúdo, eu posso oferecer ainda mais empreendendo e sendo útil na vida das pessoas. Eu acho que não só num curso, quantas coisas o professor é capaz de fazer? Não sei. Eu acho que é isso que você tem que pensar, né? O que eu posso fazer sendo útil na vida de uma pessoa, não só pensar no dinheiro, isso a gente tem que pensar também. É também uma forma de ganhar dinheiro, mas também pensar de que maneira eu posso ajudar o outro. E foi nesse sentido que eu acabei empreendendo na área de concurso público. Quem quiser informações sobre o curso, está aí, ó, Instagram, @prof.jessicaferraz. A Jéssica cuida dessa parte de divulgação aí, que é a parte que eu não sei fazer e não gosto de fazer. Então, querem saber informações aí, fala com a Jéssica Ferraz aí no Instagram dela, que ela pode explicar tudo sobre os cursos, né? Preparatórios para concurso e em breve também para o Enem, né? Pré-Enem. E a próxima ali, Jéssica, era a questão dessa tua experiência aí na direção, porque eu acho que até é um caso bem atípico aí, né? Um pouquinho diferente, né? Como foi, né? Pois é. Eu caí na direção, né? Nessa cilada.
O Felipe é diretor também, ele tem jeito de ser jovem, assim, não sei quantos anos o Felipe tem, porque... Quantos anos tu tem, Felipe? 34. É mais novo que eu, então também da gente olhar assim, esse guri é diretor, né? Então... 44. 44? Ah, tá bom, tá novo ainda. 34. 34, né? Eu assumi com... 34? Eu tinha 34 quando eu assumi a direção. Então, lá na minha escola, a última gestão era eleita pela segunda vez. E aí não pode ter eleição, só uma indicação se elas quisessem continuar. Não era o caso, elas não queriam. A gente fez toda uma campanha que nós íamos conversar com a comunidade, ia fazer abaixo-assinado, aquela coisa toda para elas continuarem, e elas não queriam. A vice-diretora da ocasião poderia concorrer porque ela só tinha ido uma vez. E ela é minha amiga pessoal até hoje, então ela até começou a pensar na questão de ela ir como diretora, e aí eu iria como vice, porque eu nunca pensei em ser diretora. Aí tá, vamos fazer uma chapa então as duas, né? E aí a gente coloca alguém na terceira que seria suplente, porque tem que ser uma chapa com 3 pessoas. Só que eu estava em estágio probatório, eu estava fechando 2 anos de estágio probatório na escola, e em Gravataí, Cachoeirinha pode, mas em Gravataí não pode estar em estágio probatório para concorrer. E a gente foi descobrir isso depois de que a gente estava já meio que organizando essa chapa. Então, estávamos fora do páreo para concorrer. Ninguém podia concorrer, ou quem podia não queria. Ou porque estava quase se aposentando, porque não tinha interesse, já tinha algum vínculo político fora, ou porque não tinha faculdade. Então, não tinha 3 pessoas que pudessem fazer uma chapa. E aí, precisavam indicar, né, que a comunidade indicasse. Nessa ocasião, daí a minha diretora, que era vice, né, que ia ser diretora comigo, que era vice, já não queria mais. Ela disse, Jéssica, eu tô me aposentando, eu não quero essa incomodação. Não, eu não vou mais. Quem sabe tu vai? Eu vou. Tá, eu vou. E aí, fui eu para a indicação, eu escolhi uma colega que, por justiça, eu achava que ela deveria ser a vice, ela era a mais antiga da escola, entre as que poderiam ser e não podiam, assim como eu. E aí eu convidei a colega para ser vice-diretora e nós fomos indicadas pela comunidade. E foi mandado, então, o documento para a SMED para ver se eles aceitavam. A gente corria o risco da SMED ainda não aceitar. Mas acabaram aceitando a indicação. A escola nunca teve problema e tal, se relacionava bem. Aceitaram a nossa indicação da comunidade escolar. E assim eu fui parar na direção, sem nunca ter pensado em ser diretora. Não, e no estágio probatório, né? No estágio probatório. O Felipe sempre comenta a situação aí, né, Felipe, de que tu gostaria que os contratados pudessem fazer parte da direção e não podem, né? O Estado, ele não abre, eu acho que dificilmente o Estado abriria mão disso, mesmo não tendo ninguém, eu acho que o Estado não abriria mão a pessoa estando no estágio probatório a ser da direção. É muito menos diretor, né? Eu acho que o município talvez seja mais flexível nesse sentido aí, né? Mas no Estado eu acho difícil. Que a Jéssica narrou de ninguém querer ser diretor na escola, ela é cada vez mais constante no Estado. Como diminui muito o número de nomeados e aumento de contratados, então entre os nomeados são poucos que querem ser direção hoje em dia, né? Então cada vez vai ser mais difícil de encontrar um diretor alguém que queira concorrer à direção. E a indicação mesmo vai ser cada vez mais uma realidade. Às vezes tem uns malucos aí que querem. Verdade, verdade. Pois é. Mas olha só, em Gravataí, o FG, né? Porque às vezes tem esses malucos que querem porque querem modificar uma realidade, e às vezes tem uns malucos que querem continuar por causa do dinheiro ou do poder, né? Em Gravataí a gente ganha FG de acordo com o número de alunos. A minha escola tem 124 alunos. Eu ganho 100 e poucos reais a mais que um professor. Não vale a pena. Não vale a pena por toda a incomodação, né? Primeiro que eu nunca quis ser. Segundo que não vale a pena porque, assim, tu te incomoda o tempo inteiro. Tu trabalha muito mais o teu emocional e o teu psicológico, porque é um trabalho diário, assim, constante, né? Caiu um poste sexta-feira, às 10 da noite, que minha escola é rural, tu tem que largar tudo o que tu tá fazendo e cuidar do poste da luz. A minha escola ficou um mês sem luz.
sem Quantos luz. alunos, Jéssica? 124. 124. Ah, 124. agora até eu tenho aqui 1.322 agora. Nem pensar, eu jamais seria Felipe é diretora de uma grande. escola assim. Eu não seria uma diretora de uma escola assim. Eu tenho 16 funcionários comigo, contando comigo ao todo, né, profissionais, e já é o suficiente para não querer mais. Quantos Eu professores não tem quero lá, mais. Felipe, na tua escola, né? Não interessa pra você, palhaço. Eu tenho 57 professores e 10 funcionários. Agradecer a presença aí da professora, diretora, dizer que ela é muito parecida com uma sobrinha minha que eu amo de paixão, filha do meu irmão, e ela é extremamente parecida. Eu adoro essa minha sobrinha, que é uma pessoa inteligente, estudiosa, né? É tão bom ver essas meninas. Quando ela estiver na minha idade, ela vai ver como ela é menina agora. Por isso que eu chamo de menina. E a gente tem que se curtir. 40 anos é menina. 50 anos está começando a ficar adulto. 60 anos está adulto. Aí depois, Então eu tô começando a ficar adulto, então... o Elton. Viu, menina? Muito obrigado, viu, pela tua fala aqui. Muito bom mesmo. Agradecendo de coração, de verdade. A Lourdes está perguntando qual é a escola aí, Felipe. É a André Leão Puente, aqui de Canoas. Agradecer a companhia de vocês e o diálogo de hoje à tarde, que eu acho que é muito importante a gente trazer, né, a pauta, a questão da formação de professores, a nossa formação, e, né, pensar que não é só assim, que não é uma coisa que é uma coisa fundamental, mas que o poder público poderia investir um pouquinho mais na nossa formação e nas coisas básicas que a gente precisa ali, né, em questão de valorização, não só financeira, mas em questão de recursos e de ambiente, porque ele está bem precário. Eu acho que o Estado ainda tem mais coisas que o município para melhorar. E agradecer mesmo, né, pela companhia de vocês e pelo diálogo. E a partir de segunda-feira, lá no meu Instagram, @prof.jessicaferraz, vai estar um link na bio com um curso preparatório para professores para qualquer concurso público. Não deixe de investir, né, na sua preparação. Qualquer curso que você faça é um investimento, seja ele para um concurso público ou para sua formação como professor. Então, não deixa para estudar lá quando abrir o edital. Quando a gente quer passar num concurso e passar bem colocado, não é necessário ter mestrado e doutorado, não. Porque eu já passei em concurso público entre os 20 primeiros e eu só tinha magistério. Então, não deixa para a última hora para ser aprovado e bem colocado. Vai lá para o link da bio do Instagram e garante teu curso. Então tá, eu queria agradecer a todo o pessoal que participou conosco. Aí o Ulisses disse que então ele tá bem, eu também, né? Porque tu disse que a gente tá entrando na fase adulta aí, Ulisses. O Ulisses está com 56, ele já está naquela fase complicada. Né? A Ulisses está nos acompanhando aí hoje. Então tá certo. Obrigado, Jéssica, pela participação aí, foi bem esclarecedora essa live, é muito legal, né? Bem incentivadora também, né? Pra gente repensar a questão de voltar a estudar aí. E é isso, né? Até a próxima live. Tamo junto. É nóis. Grande Filipão. É o mosqueteiro, cara. Meus 3 mosqueteiros, cara.